Você já acordou no meio da noite com o coração apertado, sentindo que tudo está desmoronando ao seu redor? Já se viu cercado por pessoas que questionam sua fé, que zombam das suas escolhas, que dizem que confiar em Deus é ingenuidade? Hoje vamos descobrir juntos um tesouro escondido há 3.000 anos que vai transformar completamente a maneira como você lida com suas crises. Prepare seu coração porque o que você vai ouvir combina verdade espiritual profunda com descobertas históricas fascinantes que vão confirmar. Deus sempre soube exatamente o que você estava precisando ouvir. Imagine Jerusalém por volta do ano 990 a.C. A cidade estava em caos total. Davi, o ungido de Deus, o homem segundo o coração do Senhor, está fugindo do próprio filho. Absalão, seu terceiro filho, aquele menino que ele segurou nos braços, acabara de liderar uma revolta militar e tomou o trono. Arqueólogos que estudaram esse período explicam que não era apenas uma questão política, era uma crise de identidade nacional completa. O povo de Israel estava dividido. Metade seguia o jovem príncipe carismático, metade permanecia leal ao rei envelhecido. E Davi estava literalmente correndo para salvar sua vida, descalço, chorando, subindo o Monte das Oliveiras, enquanto ouvia os insultos de quem antes o aclamava. É neste momento de total desespero, quando tudo que ele construiu parecia perdido, quando sua própria família o traiu, quando seus conselheiros mais próximos o abandonaram, que Davi escreve o Salmo 4. E aqui está algo que vai impressionar você. Especialistas em literatura hebraica antiga explicam que este salmo foi escrito para ser cantado ao anoitecer, acompanhado por instrumentos de cordas. A palavra hebraica neginot, que aparece no cabeçalho, vem da raiz nagan, que significa tocar cordas dedilhadas. Musicólogos que estudam instrumentos do Oriente Próximo Antigo descobriram que essas melodias eram especificamente compostas para acalmar a ansiedade noturna, aquele momento em que as sombras crescem e os medos também. Vamos ler o salmo completo, palavra por palavra, descobrindo os tesouros escondidos em cada frase. Davi começa: "Quando clamo, responde-me, ó Deus da minha justiça." A palavra hebraica para clamo aqui é kará, que não significa simplesmente pedir ou orar. Linguistas hebraicos explicam que kará carrega o sentido de proclamar com autoridade, de convocar alguém que você sabe que tem a obrigação de responder. É como quando um filho chama o pai, sabendo que o pai vai vir. Mas repare na intimidade. Ele não diz apenas Deus, ele diz Deus da minha justiça. A expressão hebraica Elohe Tzidki indica uma relação pessoal, exclusiva. Historiadores do pensamento religioso antigo explicam que enquanto outras nações da época acreditavam em deuses distantes e caprichosos, Israel tinha um Deus que se relacionava pessoalmente com seu povo. Na angústia, me deste folga. Aqui vem uma revelação linguística poderosa. A palavra traduzida como folga é rachab, em hebraico, que literalmente significa alargar, criar espaço amplo. Para entendermos a profundidade disso, precisamos saber como as pessoas viviam naquela época. Antropólogos culturais que estudaram habitações do período explicam que as casas eram pequenas, claustrofóbicas, especialmente em momentos de cerco militar. Quando Davi fala de Deus criando espaço amplo em meio à angústia, ele está usando uma imagem que qualquer israelita da época entenderia visceralmente. É como sair de uma caverna escura e apertada para um campo aberto onde você pode finalmente respirar. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ele não está implorando. Ele está declarando confiança baseada em experiência passada. Então vem o versículo 2, e aqui Davi confronta diretamente seus adversários. Filhos dos homens, até quando será a minha glória humilhada?
A expressão hebraica beneish, que traduzimos como filhos dos homens, é fascinante. Especialistas em linguística semítica explicam que, enquanto Adam se refere à humanidade em geral, Ish se refere a homens de posição, de influência. Davi está falando especificamente com a elite que o traiu, com os nobres que se voltaram contra ele. Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? A palavra para vaidade aqui é rik, que no hebraico original significa literalmente vazio, oco, sem substância. Arqueólogos que estudaram a corte de Absalão descobriram que ele conquistou o povo justamente com promessas vazias, com justiça superficial, com carisma sem substância. Mas aqui vem o versículo que muda tudo, o versículo 3. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. A palavra hebraica riflá, traduzida como separou, é extraordinária. Ela vem da raiz palá, que significa fazer algo miraculoso, maravilhoso, impossível de ser replicado por humanos. É a mesma raiz usada para descrever as pragas do Egito, a abertura do Mar Vermelho. Teólogos hebraicos explicam que quando Davi usa essa palavra, ele está dizendo: minha posição não foi estabelecida por estratégia política ou poder militar, foi um ato miraculoso de Deus que nenhum homem pode desfazer. E então vem a promessa: o Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Não talvez ouça, não pode ser que ouça, Ele ouvirá. É certeza absoluta, baseada em aliança. No versículo 4, Davi oferece um conselho que atravessa milênios: perturbai-vos e não pequeis. A tradução literal do hebraico, rigzu, é ainda mais intensa: tremei, estremecei, deixem a emoção vir. Psicólogos modernos que estudam processamento emocional explicam algo fascinante. Davi, há 3.000 anos, já entendia que suprimir emoções é perigoso. Ele diz: sinta a raiva, sinta o medo, deixe seu corpo tremer, mas não deixe isso te levar ao pecado. Consultai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Antropólogos que estudaram padrões de sono no mundo antigo explicam que aquela era uma época sem luz artificial, sem distrações tecnológicas. A noite era um momento de introspecção forçada, quando você ficava sozinho com seus pensamentos. Davi está dizendo: use esse tempo, converse com seu próprio coração, mas depois faça silêncio e deixe Deus falar. Versículo 5 traz instrução prática. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Aqui precisamos entender o contexto religioso da época. Historiadores da religião antiga explicam que Davi não tinha acesso ao templo, ele estava fugindo, estava no deserto. Então, quando fala de sacrifícios de justiça, a expressão hebraica zibchet sedek se refere não a rituais elaborados no templo, mas a ofertas corretas de coração, a uma vida íntegra mesmo na adversidade. Era revolucionário para a época, porque outras religiões contemporâneas acreditavam que sem os rituais corretos no lugar correto, os deuses não ouviriam. Davi está dizendo: Deus ouve o coração genuíno em qualquer lugar. No versículo 6, vemos a dúvida daqueles ao redor. Muitos dizem: quem nos fará ver o bem? Essa é a pergunta do desespero, a pergunta de quem perdeu a esperança. Mas então vem a resposta de Davi: levanta sobre nós, Senhor, a luz do teu rosto. A expressão hebraica Nessá Alenu Orpanesha usa uma imagem que todo israelita conhecia, a bênção sacerdotal. Em Números 6, 24 a 26, o sacerdote abençoava o povo dizendo: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Especialistas em liturgia antiga explicam que o rosto de Deus era sinônimo de sua presença aprovadora, seu favor. Quando Deus esconde o rosto, significa julgamento. Quando levanta o rosto, significa bênção. Davi está pedindo não por circunstâncias melhores primeiro, mas pela presença de Deus. E aqui
vem o clímax do Salmo, versículo 7. Puseste alegria no meu coração, maior do que a deles, quando se lhes multiplicam o trigo e o vinho. Isso é profundo demais para passar rápido. A palavra hebraica simchá, traduzida como alegria, não é felicidade superficial ou emoção passageira. Linguistas explicam que simchá é uma satisfação profunda, uma plenitude interior que independe de circunstâncias externas. E repare na comparação. Quando os outros têm colheita abundante, quando tem trigo multiplicado e vinho em fartura, que eram os dois principais símbolos de prosperidade naquela economia agrária, arqueólogos confirmam que o trigo e o vinho eram literalmente a medida de riqueza e segurança econômica no antigo Israel. Quando eles têm tudo isso, ainda assim, a alegria que Deus dá é maior. Economistas que estudam sociedades antigas explicam que uma colheita farta garantia sobrevivência por um ano inteiro. Era questão de vida ou morte. Mas Davi está dizendo: a presença de Deus vale mais que segurança material. Finalmente, o versículo 8 encerra com uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Vamos dissecar isso. A expressão Beyachad, traduzida como em paz, significa literalmente em unidade, em totalidade. Não é ausência de problemas externos, é integridade interior. E então, logo pego no sono. Médicos especializados em distúrbios do sono explicam que a capacidade de adormecer rapidamente, em meio a estresse extremo, não é natural, é sobrenatural. O corpo humano em estado de alerta produz cortisol e adrenalina que impedem o sono. Mas Davi diz que logo dorme, imediatamente, porque confia. E a razão final: só tu me fazes repousar seguro. A palavra hebraica betash, para seguro, vem de uma raiz que significa ter confiança, estar despreocupado. É a mesma palavra usada para descrever como alguém se sente dentro de uma fortaleza inexpugnável. Agora deixe eu te contar algo que vai conectar tudo isso. Geograficamente, quando Davi escreveu este salmo, ele estava provavelmente na região do deserto da Judeia, a aproximadamente 20 quilômetros a leste de Jerusalém. Geólogos que estudaram essa área explicam que é uma das regiões mais inóspitas e perigosas do mundo rochosa, cheia de penhascos, habitat de animais selvagens, extremamente quente de dia e gelada à noite. Não havia segurança física nenhuma, mas foi exatamente ali, sem um teto sobre a cabeça, sem exército ao redor, sem as paredes do palácio, que Davi experimentou a paz mais profunda da sua vida. Porque ele entendeu algo que muitos de nós ainda estamos aprendendo. Segurança verdadeira não vem de circunstâncias controláveis, vem de um Deus incontrolável que nos controla para nosso próprio bem. Historiadores que estudaram o desfecho dessa história confirmam o que as Escrituras registram. Absalão morreu na batalha. Davi voltou ao trono. E aqueles que confiaram em promessas vazias perderam tudo. Mas aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas históricas confirmam que cada palavra deste salmo se provou verdadeira. Davi não estava iludido, não estava se enganando com pensamento positivo. Ele estava declarando realidades espirituais que o tempo e a história validariam. Então, como você coloca isso em prática hoje, 3.000 anos depois, em um mundo completamente diferente? Primeiro, entenda que suas crises atuais não são menores que as de Davi apenas porque não envolvem exércitos e traição familiar. Aquela ansiedade financeira que tira seu sono, aquele relacionamento que está destruído, aquela doença que não tem diagnóstico, aquele futuro incerto, essas são suas batalhas, e são tão reais quanto as de Davi. Segundo, aprenda a linguagem da intimidade com Deus. Davi não fazia orações formais e distantes, ele clamava, ele questionava, ele declarava, ele conversava.
Terceiro, pratique o exercício noturno que Davi ensina. Antes de dormir, em vez de rolar o feed do celular, converse com seu próprio coração. Pergunte-se: o que estou sentindo? Por que estou sentindo? O que Deus quer me dizer através disso? Quarto, faça a escolha consciente de encontrar alegria na presença de Deus, mesmo quando as circunstâncias não mudaram ainda. Isso não é fingimento, é fé. E aqui está o segredo final que Davi descobriu e que estudiosos de todas as áreas confirmam através de evidências históricas, arqueológicas e teológicas. Deus realmente separa milagrosamente aqueles que são dele. Você não está à mercê do caos, você não está perdido na multidão, você não é estatística nas mãos do destino. Você foi escolhido sobrenaturalmente por um Deus que ouve quando você clama, que cria espaço amplo quando você está sufocado, que coloca alegria no seu coração maior que qualquer prosperidade material e que te faz repousar seguro mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. Se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração, como tocou o meu, quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos, compartilhe com alguém que precisa ouvir que medo pode ser transformado em confiança. E esta noite, quando você se deitar, experimente fazer como Davi, declare em voz alta: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Veja o que Deus vai fazer. E deixo você com esta mensagem de paz, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que é o cumprimento de todas as promessas feitas a Davi, aquele que também foi traído, também sofreu, também foi abandonado, mas que ressuscitou vitorioso e hoje está à direita do Pai, intercedendo por você. Que a paz, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente. Que você durma esta noite sabendo que está seguro, não porque suas circunstâncias estão controladas, mas porque você está nas mãos daquele que controla todas as circunstâncias. Que a luz do rosto de Deus resplandeça sobre você e que você acorde amanhã com a certeza profunda de que foi miraculosamente separado para os propósitos eternos do Deus vivo. Em nome de Jesus. Amém.